Capítulo 20. Entre o catolicismo e o espiritismo. No domingo, estavam todos na igreja São Francisco de Assis. Gabriel, Marco Antônio, Mariana, Ana Maria, a mãe de Gabriel, e também Sebastião. Eram 7 horas da noite. Gabriel e Marcos preparavam-se para auxiliar o padre Antenor através da música. Enquanto o padre aprontava-se para realizar a missa das 7h30, os dois jovens afinavam seus violões para tocarem músicas religiosas entre uma e outra das diversas etapas que compõem o culto católico. Antes de iniciar a cerimônia religiosa, os meninos tocavam para recepcionar os paroquianos. Sebastião, sentado em um dos bancos mais à frente, ao lado de Ana Maria, apreciava a bela arquitetura da igreja São Francisco de Assis. Enquanto isso, eu e o irmão Hermes apreciávamos os belos solos de violão que os dois anjos realizavam antes da entrada do padre Antenor. Gabriel e Marco Antônio, Marcos, pareciam dois anjos na verdadeira acepção da palavra, os cabelos lisos e longos à altura dos ombros. O cabelo de Gabriel era castanho, já o de Marcos negro. As calças jeans e as camisetas brancas, de mangas longas, demonstravam o espírito jovial dos rapazes, que estavam ingressando na fase adulta. O sorriso de ambos resplandecia nas suas faces alegres. Envolvidos no clima angelical da própria música que tocavam, cativavam, pouco a pouco, o público que lotava a casa de Deus. Às 7h30, Padre Antenor iniciou a missa. A igreja lotada de fiéis, graças ao carinho e desvelo que o bom padre dedicava aos paroquianos, e também ao clima de imensa luz que os dois jovens propiciavam à cerimônia religiosa. Com os cânticos, acompanhados apenas por seus violões, os dois anjos iluminavam o ambiente, elevando os fiéis aos mais altos sentimentos da alma. Após 30 minutos de liturgia, onde Gabriel e Marcos auxiliaram o público através de microfones nos momentos em que os fiéis devem confirmar as palavras do padre, iniciou-se o sermão daquele dia. Antenor falou sobre o ensinamento da porta estreita. Irmãos, o reino dos céus é como uma porta estreita, ao lado de uma imensa e larga porta, que é o caminho da perdição do homem. Jesus nos disse que é fácil e convidativo o caminho do mal, porque as más paixões são numerosas e a estrada do mal é frequentada pela grande maioria. Através desse caminho encontra-se o comodismo e o conforto imerecido. Portanto, os homens, desrespeitando as oportunidades de trabalho justo e honesto, entregam-se a esse caminho de iniquidades. Já a porta estreita exige o sacrifício e desprendimento. Exige do homem uma reforma interior em seus conceitos de vida. A porta estreita reclama grandes esforços para aquele que queira por ela passar. Esse estreito caminho exige do homem que ele vença suas más tendências, que ele se liberte de seus vícios, e poucos a isto se resignam. Esse ensinamento é semelhante àquele que nos diz: muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. A Igreja representante de Deus na Terra repete o chamamento que Jesus nos fez há 2000 anos atrás, mas muito poucos são os que se esforçam para serem escolhidos. A grande maioria procura a larga porta da criminalidade, do egoísmo, da inveja, do ódio e da maledicência. Enquanto isso, a porta estreita é procurada por muito poucos. Estes poucos são aqueles que amam seus semelhantes, aqueles que buscam amparar os necessitados, os que possuem uma palavra de amor e compreensão, os que buscam o trabalho honesto, os que são solidários. Os que procuram a porta estreita são aqueles que venceram seus vícios do corpo e da alma e hoje são serenos como as pombas onde nenhum mal existe. E o que haverá atrás dessas duas portas? Perguntou ao público o padre Antenor, sendo que ele mesmo respondeu. Atrás da porta larga encontra-se aquela região onde Jesus nos disse que haverá prantos e ranger de dentes.
Já atrás da porta estreita, que é de difícil acesso, existe uma grande recompensa, como é de esperar-se em todo o trabalho árduo. Ao transpormos a porta estreita, encontraremos o reino dos céus, o reino de Jesus, onde a paz e a luz prevalecem sobre todas as dores. Portanto, irmãos, analisemos nossas vidas e vejamos em que porta estamos batendo, por qual caminho estamos seguindo. Se estamos adentrando a imensa porta das iniquidades ou a estreita, mas valiosa porta do reino de Deus e de Jesus. Eu fiquei emocionado com as palavras do Padre Antenor. São padres como esse que iluminam o trabalho da Igreja Católica. Percebi que o mérito, para o grande público na missa, não era apenas de Gabriel e Marcos. Lúcido e verdadeiro, o padre Antenor não era apenas um excelente sacerdote, mas também um grande filantropo. A Igreja São Francisco de Assis, graças a ele e às operosas irmãs, realizava, já na adolescência de Gabriel, grandes trabalhos assistenciais, dos quais os dois anjos eram trabalhadores assíduos. Após o sermão, iniciou-se o sacramento da Eucaristia. Enquanto o padre Antenor realizava o ritual com a taça de vinho e a grande hóstia, Gabriel e Marcos preparavam suas partituras para cantarem, elevando o clima do ambiente à medida que os fiéis fossem recebendo a comunhão. A longa fila formou-se até o padre e as irmãs, que distribuíam o pão bento. Ao som de Gabriel e Marcos, um a um dos fiéis foi recebendo a comunhão, sempre seguida das tradicionais palavras: Este é o corpo de Cristo. Era um momento de meditação. Gabriel e Marcos tocavam música serena de louvor a Deus, que enaltecia as virtudes cristãs através da prática do bem. Percebíamos com facilidade como os fiéis daquela paróquia adoravam aquelas músicas e os meninos que há anos estavam sempre presentes no trabalho cristão daquela paróquia. Algumas senhoras estavam extasiadas, olhando para os dois belos moços tão diferentes da maioria dos jovens desse final de século. Logo após, o padre realizou mais alguns rituais típicos da Igreja Católica e disse algumas palavras finais ao público imenso. E, para encerrar a missa, solicitou a todos que se dessem as mãos enquanto os meninos cantariam o Pai Nosso junto com todos ali presentes. Os dois esboçaram um grande sorriso devido ao tom em que o padre havia dito aquela frase. Marcos, com a cabeça baixa, para melhor acompanhar as notas a serem tocadas no violão. Gabriel apenas realizando o acompanhamento em seu instrumento. Desde as primeiras músicas, eu percebi que Marcos era mais habilidoso que Gabriel no instrumento. Para Marcos ficavam os solos, enquanto Gabriel apenas realizava o acompanhamento. Já na voz, Gabriel era insuperável. Sua voz cristalina envolvia a todos na igreja, não apenas pela pureza do som, mas pela magia da vibração dos sentimentos do anjo, que fazia aquele trabalho com o mais puro amor. Após os primeiros acordes, todos começaram a cantar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Terminada a canção, o padre Antenor abençoou a todos e encerrou a missa. Diversas pessoas vieram até o padre e os meninos. Um grande número de jovens conversavam com Marcos e Gabriel, provavelmente colegas de algum grupo de jovens da igreja. Enquanto todos confraternizavam, após o encerramento da cerimônia religiosa, eu e Hermes ficamos apreciando o incansável trabalho da espiritualidade maior, que trabalhava as energias positivas geradas no ambiente, levando os fluidos de luz, gerados pelos corações de boa vontade, aos hospitais, penitenciárias e todos os lugares onde a dor reside. Sebastião estava muito feliz. Aos poucos, ele ia recuperando a alegria de viver.
A dor imposta pela separação da mulher e dos filhos ainda lhe doía na alma, mas a felicidade começava a encontrar espaço em sua mente e em seu coração. Todos estavam indo embora, quando o padre Antenor pediu a Gabriel que ficasse mais um pouco, pois desejaria ter uma conversa em particular com ele. Gabriel avisou sua mãe que iria ficar mais um pouco na igreja. Sebastião, então, prontamente ofereceu-se para acompanhar Ana Maria até a sua casa, pois Marcos e Mariana já tinham se retirado. Todos já haviam partido, quando Gabriel disse ao padre que estava em silêncio, sentado nos degraus que levam ao altar da igreja. Diga, padre, o que deseja? O padre Antenor estava preocupado com as ligações de Gabriel com uma grande conhecida casa espírita da cidade. Diversas pessoas comentavam na paróquia sobre esse assunto, alguns criticando, outros elogiando. A conduta irrepreensível do anjo não abria margem a críticas, portanto, algumas pessoas ficavam pensando se Gabriel não estava certo em suas atitudes. Uma dessas pessoas era o próprio padre Antenor. Preocupada com essa situação, Antenor resolveu conversar alguns dias antes com Ana Maria, mãe de Gabriel, que lhe disse: Meu filho não é um homem comum, padre. Ele é um grande reformador, um enviado de Deus para realizar as mudanças que o Altíssimo julgar necessárias. Digo-lhe essas coisas porque o Senhor conhece Gabriel desde criança e entenderá que isso que digo não são afirmações de uma mulher desequilibrada. Padre, não posso tolher as iniciativas de Gabriel, pois em tudo o que ele faz sinto a presença do Espírito Santo. Por favor, Padre Antenor, não deixe que os preconceitos e o tradicionalismo intransigente ceguem seus olhos. Ouça Gabriel e analise seus pontos de vista. Verá que os ideais de meu filho são frutos do mais puro amor ao gênero humano. Voltando a si e percebendo que Gabriel aguardava suas palavras, o padre lhe disse em um tom sereno e amável, ganhando a total simpatia do anjo de Deus. Gabriel, meu filho, eu estou muito preocupado com os teus estudos espirituais. Sei que frequentas uma casa espírita aqui da cidade. No início, eu pensei que era mera curiosidade, mas agora vejo, através de outras pessoas, que estás seriamente engajado nas atividades dessa estranha religião. E fico preocupado contigo, meu filho. Dói meu coração só em pensar que a igreja pode perdê-lo. Viste nessa noite como os fiéis adoram a ti e a Marco Antônio. A igreja está sempre lotada, mas não por minha causa, mas por tu estares aqui, entre nós. A humildade do padre cativou-me. Ele estava longe de ser daqueles religiosos prepotentes que se acham hostais. A cada palavra do sacerdote, mais eu simpatizava com ele, e também Gabriel, que sentou-se nos degraus do altar ao lado do padre e disse-lhe: Padre Antenor, o senhor sabe, melhor do que ninguém, o quanto eu amo a Santa Igreja, e é por esse motivo que mantenho um pé aqui e outro na casa espírita. A doutrina espírita será a religião cristã do futuro, do terceiro milênio. A humanidade está evoluindo rapidamente e, em breve, os conceitos e os rituais católicos, como das outras igrejas cristãs convencionais, perderão espaço para a lógica espírita, que é embasada em uma fé pura e consciente, liberta de rituais. Os homens, então, deixarão de procurar as religiões por mero formalismo, como ocorre hoje em dia, mas seguirão as religiões devido a possuírem uma verdadeira consciência espiritual. Ligam-me essas duas religiões porque tenho a Igreja Católica no coração e a doutrina espírita na mente, como a maioria dos brasileiros espiritualizados. Padre, a burocracia e o espírito retrógrado de alguns líderes da Igreja Católica estão matando a estrutura da maior das igrejas do Cristo. O povo se distancia pouco a pouco de todo esse formalismo que não sente em seu coração. A igreja está ficando sem brilho e sem atrativos, devido a estar aprisionada aos conceitos medievais de religiosidade.
A Igreja São Francisco de Assis é uma das raríssimas exceções. Infelizmente, os fiéis se distanciam cada vez mais devido aos conceitos abstratos de céu e inferno, em que o homem moderno já não mais acredita por causa dos avanços da consciência coletiva em toda a humanidade. O padre Antenor apenas observava as palavras de Gabriel, sem esboçar um gesto sequer. Tive que invadir o campo mental do padre para poder observar seus sentimentos. Ele estava impressionado com as ideias de Gabriel, mas não encontrava explicação para aquele interesse tão grande pela doutrina dos espíritos. Pensava ele, enquanto Gabriel continuava com suas exposições. Será que Ana Maria não está com a razão? Esse jovem deve ser um grande reformador, enviado do Cristo para salvar a Igreja, transformando os corações de pedra, como fez Jesus. Com os olhos envolvidos em misteriosa luz, Gabriel continuou. Hoje em dia temos três bases cristãs. Na primeira está a Igreja Católica, agrupando os irmãos de boa vontade, mas sem entusiasmo no avanço espiritual. Nesta base encontramos também um grande número de pessoas que apenas ostentam uma fé que não possuem, ou seja, aqueles que são ateus e dizem-se católicos apenas por formalismo. Na segunda base, encontramos as seitas pentecostais que envolvem os invigilantes das verdades espirituais em um fanatismo religioso, e algumas dessas religiões, infelizmente, ainda roubam o dinheiro do nosso povo sofrido. E por fim, na terceira base, está a religião espírita, que abre as portas para uma nova era de evangelização entre os homens. Através de elucidações simples e coerentes, a doutrina espírita liberta o homem moderno do formalismo e da indiferença que a grande maioria das pessoas dedica às verdades espirituais, pois o espírita não se acredita perdoado e livre dos pecados apenas por ter ido à missa e se confessado, ou por ter enchido de dinheiro os bolsos de alguns pastores. O espírita só se acha em paz com Deus quando conquista sua reforma interior, segundo os ensinamentos cristãos, tal como a Igreja Católica. Só que a comunicação com o mundo espiritual traz explicações palpáveis sobre o plano espiritual, o que proporciona um grande estímulo àqueles que querem realmente encontrar a luz. As infinitas reencarnações do Espírito auxiliam os homens na compreensão de suas dores e de suas responsabilidades para com a família e a comunidade universal. E a reencarnação do Espírito mostra também o rumo para a libertação das aflições, que é o Evangelho de Jesus. Quando o Mestre nos diz que a cada um será dado segundo suas obras, nos lembramos das aflições e dores que cada um sofre em sua existência. Entendemos, então, a justiça divina que nos dá destinos diferentes tão somente devido ao nosso passado. Se tivéssemos uma única vida terrena, estaríamos vivendo em um mar de injustiças, pois vemos pessoas saudáveis e doentes, alegres e infelizes. O resgate de dívidas do passado abre a mente do homem moderno para a compreensão da infinita misericórdia de Deus, que permite aos infelizes irmãos que no passado cometeram o mal o resgate de suas dívidas, para que todos, um dia, possamos nos encontrar em seu reino de paz e luz. Aquelas elucidações sobre o sofrimento humano arrancaram dos olhos do padre Antenor uma pequena lágrima. Espírito iluminado, que também havia sido eleito para auxiliar Gabriel em sua difícil missão, há anos se perguntava sobre a questão da justiça divina, que não achava justa, segundo as explicações católicas. Padre, concluiu Gabriel, precisamos adaptar a Igreja às modernas concepções religiosas. E só poderemos conseguir isso estreitando os laços entre católicos e espíritas. A estrutura da Igreja Católica, aliada aos conceitos e luz da doutrina espírita, poderá arrebanhar as ovelhas desgarradas que hoje estão distanciadas da luz do Cristo. Muitas delas até mesmo ridicularizam as verdades divinas.
Esta união irá amparar também aqueles que se dizem fiéis, mas não movem uma palha para melhorar o seu comportamento no dia a dia. Os fiéis e vigilantes precisam se conscientizar de que adorar a Deus, maldizendo seus semelhantes, de nada vale. Precisamos aproveitar os efeitos benéficos dessa possível união. A doutrina espírita é o cristianismo renascente. Através dessa nova bendita febre de cristianização, poderemos fortalecer o espírito cristão entre os homens. Com os olhos iluminados, fitando Antenor, Gabriel disse-lhe palavras semelhantes àquelas que lhe havia dito ao padre em sua infância. Irmão Antenor, temos muito trabalho pela frente e eu preciso de seu auxílio. A eloquência de Gabriel impressionou o padre, que desde muito cedo havia aprendido a ouvir antes de tecer suas opiniões. Acostumado a ouvir os problemas dos fiéis em confissão, Antenor tinha sempre preciosos conselhos a dirigir a todos que o procuravam. Mas com aquele rapaz de 18 anos ele perdia esta capacidade. Se ele se lembrasse de Gabriel e de tudo que o anjo lhe fez em um passado distante, se ajoelharia imediatamente e pediria a ele que não mais pedisse, e sim ordenasse. Mas não foi o que ocorreu. O sacerdote apenas disse: Tuas palavras são verdadeiras, Gabriel. Sinto isso no coração, mas não sou eu quem dita as regras da Santa Igreja. Eu pensarei no que me disseste e um dia voltaremos a conversar sobre este assunto. Gabriel, sentindo que aquela postura do padre Antenor era de quem acreditava, mas achava tudo um belo sonho, abriu então uma pequena mala de partituras musicais e retirou de dentro o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e ofereceu-os em empréstimo ao padre. Sentado em um dos degraus do altar, em frente à imensa fileira de bancos da igreja, o padre folheou as primeiras páginas espíritas de sua vida. Meses mais tarde, ele estaria lendo todas as obras da série Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. O padre, após receber os livros, lembrou-se das palavras da mãe de Gabriel quanto aos preconceitos religiosos. Levantou-se então do degrau em que estava sentado e aceitou os livros com carinho, abraçando Gabriel com um fraterno sorriso. Ambos despediram-se e Gabriel pegou seu violão e sua malinha e partiu para casa, pensativo. Chegando lá, abraçou e beijou sua mãe, que estava sentada em uma cadeira de balanço, lendo o livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz. Aquela casa estava sempre iluminada pela luz de Gabriel e Ana Maria. Fazia 3 anos que Francisco havia desencarnado. Ana Maria, agora sozinha, dividia seu tempo entre a boa leitura e o trabalho assistencial na igreja, e algumas vezes na casa espírita. A pensão deixada pelo marido permitia a ela e ao filho uma boa condição financeira, que pagava os gastos diários e a faculdade de Gabriel. Deixando o violão sobre o sofá, Gabriel saiu para o pátio de sua casa, sentou-se sobre o muro e recostou-se em uma mureta. Com os olhos voltados para o firmamento, Gabriel deixou correr dos olhos uma lágrima. Pensei que ele estivesse sentido com algo que eu não percebera durante a conversa com o padre Antenor, mas não. Hermes convidou-me a invadir o campo mental do anjo. Foi o que fizemos. Ele estava pensando em Étel. Mas como, pensei, como poderia ele recordar de tal forma algo que geralmente se perde no processo reencarnatório? Todos nós, quando reencarnamos, esquecemos nosso passado por misericórdia divina. Imaginem se lembrássemos que fomos mensageiros da dor em uma vida passada para algum de nossos familiares desta vida. Ou então, se lembrássemos que odiamos e prejudicamos alguém que agora é nosso filho ou nosso pai. Deus, geralmente, coloca na mesma família os desafetos, para que através do amor todos encontrem a harmonia e a paz na família universal. O irmão Hermes, sentindo meus pensamentos, socorreu-me.
Meu querido irmão, Gabriel, como disse a sua mãe, não é um homem comum. Sendo um espírito avançadíssimo, ele conseguiu transpor as barreiras do físico. Através dessa capacidade, ele conseguiu recordar palidamente a sua casa, o império do amor universal e o seu grande amor Étel, que para ele não reencarnou, pois durante a sua despedida ele não sabia ainda das resoluções de Jesus quanto à encarnação de Étel. Ele acredita que ela está lá, no império do amor universal, mas ela está aqui entre os encarnados. Danúbio, pensava Gabriel, por que não consigo falar com Étel como faço contigo? No fundo da alma, na mais pura mediunidade intuitiva, Gabriel ouvia a resposta de Danúbio, que estava sentado ao seu lado no muro. Gabriel, não podemos te dar todas as respostas. Não vieste ao mundo para seres um privilegiado que recebe informações que os outros não conseguem obter. Caminha com as tuas próprias pernas e aguarda com fé em Deus e Jesus. Tu acreditas que aquela que te ama por toda a eternidade te abandonaria? Sabes que não. Portanto, tranquiliza-te e busca fazer a tua parte, porque a parte de Jesus cabe a Ele resolver. Dedica-te ao grande plano e em breve receberás a grande bênção. A grande bênção será um encontro com Étel? Perguntou Gabriel, mas Danúbio não mais respondeu. Gabriel, consolado, agradeceu a Deus por poder, pelo menos, receber aquelas belas palavras de ânimo do mundo maior. Sentindo-se só, Gabriel disse, enquanto algumas pessoas passeavam pelas ruas naquele final de domingo: Étel, onde estiveres, saibas que te amo muito, saibas que tu me fazes muita falta e que, mesmo longe, meu amor por ti é cada vez maior. O anjo olhava para as estrelas no céu como se tivesse a capacidade de encontrar Étel em alguma delas. Lembrava, fugaz, dos passeios que realizavam nos exuberantes parques do Império do Amor Universal. Recordava também as declarações de amor eterno que eles trocavam às margens do grande lago. Gabriel sentia falta da companhia daquela que compartilhava com ele os mesmos ideais e os mais sublimes sentimentos de amor. Em um mundo tão falso e distanciado de Cristo, Gabriel sentia-se como um náufrago à deriva, procurando uma ilha solitária onde pudesse aportar o seu coração e descansar. Mas o anjo não podia repousar, pois havia muito a fazer. Restava-lhe apenas o consolo de saber que um dia, após a realização de sua missão, a morte bateria em sua porta, devolvendo-o à sua verdadeira pátria, onde a felicidade é eterna.